Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à cibersegurança. Em meio à campanha nacional de doação de sangue, o Banco de Sangue Santa Teresa pede apoio à população para aderir à iniciativa. A Fiocruz concluiu o projeto de transição agroecológica em Petrópolis. A iniciativa teve atuação direta nos territórios do Brejal e do Bonfim. E a Prefeitura de Teresópolis e o Governo do Estado levam um mutirão de serviços gratuitos para Bom Sucesso. A ação será realizada no próximo sábado. E o Tribunal de Contas do Estado suspende a licitação para a nova contratação de empresa para operar as linhas operadas pela Cascatinha em Petrópolis. E por conta da realização da primeira Flip Petrópolis, Festival Literário Internacional, haverá mudanças no trânsito nas ruas do entorno do Palácio de Cristal entre os dias 29 de abril e 6 de maio. O diálogo com o objetivo de garantir a segurança durante a navegação online. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube. E no nosso Instagram você também acompanha toda a nossa região de cobertura. No nosso site tvc16.com você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Seja muito bem-vindo para interagir aqui com a gente, viu? Olha, por conta da realização da Flip Petrópolis, o primeiro festival literário internacional que vai acontecer aqui na cidade, haverá mudanças no trânsito nas ruas do entorno ali do Palácio de Cristal entre os dias 29 de abril e 6 de maio. A partir do dia 29, a rua Alfredo Pachá vai ficar fechada ao trânsito de veículos a partir das 6 horas da noite. E a partir do dia 30 de abril, a rua Padre Siqueira vai ter a mão invertida já a partir das 7 horas da manhã. No dia 6 de maio, a rua Alfredo Pachá vai ser liberada ao trânsito e a rua Padre Siqueira volta então ao fluxo normal a partir das 6 horas da noite. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas e a ficarem atentos aos comunicados enviados à imprensa e também pelas redes sociais da companhia. E olha só, gente, mais uma vez a gente vai falar sobre ônibus e uma notícia não agradável à população petropolitana. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, suspendeu a licitação para a contratação de uma empresa para assumir as linhas da empresa Cascatinha em Petrópolis. O órgão apontou irregularidades no edital. A expectativa com isso dos petropolitanos em receber melhorias no serviço de transporte coletivo, mais uma vez foi frustrada. Na última quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado, então por meio da conselheira Andréia Siqueira Martins, determinou a suspensão do edital para a contratação de empresa para operar o transporte coletivo aqui na cidade e que iria substituir então todas as linhas operadas hoje pela Cascatinha. De acordo com o documento, o órgão identificou irregularidades no edital. Entre essas irregularidades encontradas estão, por exemplo, o prazo insuficiente entre a publicação do edital e a realização do certame. Isso porque a Prefeitura deu apenas 18 dias para as empresas apresentarem as respostas
e o mínimo é de pelo menos 35 dias. Outra irregularidade apontada pelo TCE foram as planilhas estimativas apresentadas e também a transparência do projeto. O TCE ainda apontou outras 4 irregularidades, sendo nos critérios de desempate, no sistema de avaliação de desempenho, nos cálculos da tarifa e a ilegal ausência de alocação de riscos. Além da suspensão, o Tribunal de Contas do Estado deu um prazo de 15 dias para que a Prefeitura de Petrópolis revise e regularize o edital. E com isso, a empresa vai continuar operando em Petrópolis. Lembrando que ontem, na verdade, na última terça-feira, o TJRJ já tinha adiado também a audiência, a concessão, na verdade, a licitação para realizar, que seria realizada na última quarta-feira aqui em Petrópolis, por também apresentar aí irregularidades no edital. E ele tinha sido adiado para essa quinta-feira e dessa vez o Tribunal de Contas do Estado adiando também. E agora fica sem um prazo definitivo para saber quando que vai acontecer essa licitação. Situação difícil, Enquanto isso, a população aguarda aí ansiosamente pela melhoria no transporte. As quebras são regulares, as faltas de ônibus são imensas e a gente sabe a falta de segurança que estes ônibus, esses veículos ainda oferecem, não só à população, mas também para outros condutores e até mesmo o motorista e o cobrador. O projeto de transição agroecológica para a promoção da saúde da Fiocruz, que buscou desenvolver ações de apoio ao combate à fome e a uma alimentação saudável, foi concluído no início deste mês de abril aqui em Petrópolis. O encerramento contou com um evento no Parque Nacional Serra dos Órgãos, no Parnaso, e reuniu pelo menos 70 pessoas, incluindo representantes das comunidades e participantes das várias atividades desenvolvidas pelas equipes do Fórum Itaboraí, Política, Ciência e Cultura na Saúde, Programa Presidência da Fiocruz em Petrópolis e da Agenda de Saúde e Agroecologia da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde. Com início em junho de 2022, a transição agroecológica faz parte de uma iniciativa mais ampla. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento sustentável e a promoção da saúde em populações fragilizadas e comunidades tradicionais. Na atuação em Petrópolis, a transição agroecológica contou com a parceria dos movimentos dos pequenos agricultores e da Associação dos Produtores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro. As ações do projeto foram focadas nos territórios do Brejal e Bonfim, regiões rurais da cidade, mas também houve impacto em áreas urbanas, como Correias, Alto da Serra e a comunidade do Contorno, na BR-040. Durante o projeto, o MPA, além de buscar alternativas para reduzir o uso de agrotóxicos nas produções de verduras e hortaliças do Bonfim, estruturou uma rede que abrangeu o planejamento, preparação e logística eficiente para a distribuição de cestas com alimentos agroecológicos. Ao todo, foram distribuídas 1.600 cestas para as famílias em vulnerabilidade, identificadas pelo projeto. Esse número inclui sacolões populares, onde as famílias em insegurança alimentar, principalmente da região do Alto da Serra, a mais impactada pelas chuvas de 2022, tiveram acesso a alimentos agroecológicos e que puderam montar ali a própria cesta com alimentos in natura. O projeto também forneceu insumos para a operacionalização de uma cozinha solidária na Escola Municipal Leonardo Boff, na comunidade do Contorno. O projeto de transição agroecológica também teve a parceria da Aspta Agroecologia e Agricultura Familiar, da Embrapa Agrobiologia e do Parnaso. Fomentou ainda a aproximação de movimentos sociais mediante o apoio de movimentos de atingidos por barragens, o MAB, movimentos de comunidades populares, o MPC, Unidade de Saúde da Família, Rede Bonfim Mais Verde, Auá Hostel e Sei Terezinha de Jesus Lima, por meio da Secretaria Municipal de Educação da cidade.
O Hemorrio recebeu na última terça-feira parte do elenco da série Sob Pressão da TV Globo para realizar uma campanha e que doou sangue ao lado do autor do livro da série, que inclusive está na sua 5ª e última temporada. Para celebrar essa 5ª e última temporada, a campanha solidária de doação de sangue vai percorrer o país. Foram arrecadadas nessa última terça-feira 166 bolsas de sangue no primeiro dia. E essa corrente ela vai envolver mais de 120 pontos de coleta e que vão estar mobilizados em 22 estados brasileiros. E diante desse tema, a nossa equipe conversou com a Marcela Colonese, coordenadora do Banco de Sangue Santa Teresa, para falar sobre o impacto que essa campanha nacional pode ter aqui em Petrópolis e, obviamente, sobre o atual cenário que o Banco de Sangue tem. A gente vai acompanhar a fala da Marcela nesse momento. Olá, pessoal. É Marcela, enfermeira coordenadora do Banco de Sangue. Estou passando por aqui hoje para lembrar a vocês sobre a importância da doação de sangue na vida de todos nós. Como eu já disse mais de uma vez, conversando com vocês, a única fábrica do sangue somos nós, seres humanos. Não existe outro lugar que ele seja produzido. Então, para que os hospitais tenham sangue nos estoques, é necessário que as doações de sangue aconteçam. É necessário que você vá até o banco de sangue e faça a sua doação. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quem amanhã vai precisar de uma bolsa de sangue para continuar vivo. E os hospitais precisam ter sangue nos seus estoques. As doações precisam acontecer. Aproveitando esse momento que começou uma campanha de doação grande no nosso estado do Rio, eu deixo aqui o convite a todos vocês e deixo aqui a lembrança da importância desse gesto que é doar sangue. Hoje, os estoques de sangue da nossa cidade já estão abaixo do ideal. Se nós não aumentarmos o número de doadores diários, nós entraremos num estoque crítico que vai comprometer a segurança de todos os atendimentos e pode comprometer a nossa segurança, porque nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Então eu deixo aqui o convite para que vocês não esqueçam da doação de sangue, não esqueçam da importância desse gesto de doar sangue e não esqueçam que vocês são a única fábrica do sangue. As pessoas que precisarem de sangue para continuarem vivas depende de vocês, depende da sua doação de sangue. Então vá ao banco de sangue, faça a sua doação e nos ajude a salvar uma vida. Lembrando, a doação é rápida, né? Todo o período ali da triagem leva cerca de 20 minutos. E se você tem alguma dúvida sobre se eu posso ou não doar, basta fazer uma ligação para o Banco de Sangue, e que fornece inclusive veículo para grupos de 4 e 16 pessoas. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis recebeu na última quarta-feira pela manhã um empresário e líder do setor de varejistas para absorver as últimas tendências do mercado global. O CEO da Alterdata, Vladimir Carvalho, você inclusive está vendo as imagens aí na tela, e que conduziu palestras com insights extraídos da renomada NRF 2024, o evento que acontece em Nova York desde 1911 e que atualiza o setor das inovações e tendências mercadológicas do comércio todos os anos. Vladimir, que esteve presente no evento nos Estados Unidos, trouxe ao público, principalmente aí aos comerciantes da cidade, as transformações que estão por vir e como os comerciantes precisam agir para manter os negócios em boa forma. É claro que estar atualizado é fundamental. E a apresentação, assistida por mais de 50 empresários, englobou os principais temas nas 450 palestras realizadas no evento nos Estados Unidos e que o Vladimir acompanha durante aí 3 dias de imersão no evento. O executivo selecionou alguns pontos tecnológicos na área de atuação, mas também de negócios em especial, principalmente para o varejo. Um dos ensinamentos é a ampliação do mercado digital. Um dos temas mais abordados pelo executivo foi o uso da inteligência artificial. A questão foi assunto principal em 73% das 450 palestras da NRF 2024. Vladimir ainda, a gente lembra, à frente da Alterdata,
a maior empresa de tecnologia do país, são mais de 60 mil clientes, e além de executiva, é especialista também em gerar conteúdo por meio de palestras presenciais e de forma digital. O webinário sobre a NRF 2024 é o mais assistido no país e que pode ser acessado inclusive no YouTube. É uma iniciativa inclusive do Vladimir Carvalho para auxiliar os empresários, não só de Petrópolis, mas enfim, todos aqueles pelo mundo, afinal, né, pela plataforma digital hoje todos têm acesso. A Prefeitura de Petrópolis, em conjunto com o Cenário Municipal de Ortopedia Dr. Henri Michael Gronet, do Hospital Municipal Nelson de Saerpe, vai dar início agora, dia 27 de abril, no sábado, ao programa Fratura Zero. É um programa que tem o objetivo de fornecer informações, tratamento adequado e acessível para pacientes com doenças osteoparticulares. A ação também visa prevenir fraturas decorrentes da osteoporose. O programa vai receber 20 pacientes portadores de osteoporose e outros 20 com artrose nos joelhos. Os trabalhos vão começar às 8 da manhã para a primeira leva que possui osteoporose, onde será dado início ao tratamento com a primeira aplicação da medicação Prolia denosumab, denosumab, uma injeção subcutânea que diminui a absorção óssea. Após, vai ser então oferecida uma palestra para sanar dúvidas em relação ao tema. E já na parte da tarde haverá então aí a complementação que é destinada a outra parcela de pacientes com artrose. Esse procedimento envolve a aplicação de ácido intraarticular e vai ser guiado por ultrassom e é realizado sob técnica asséptica pelos médicos especializados. Doenças comuns, essas são doenças frequentes, inclusive segundo o Ministério da Saúde, e cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos podem sofrer uma fratura osteoporótica ao longo da vida. E esse problema afeta uma média de 10 milhões de brasileiros. E dentro desses dados foi apontado pelo órgão federal que apenas 20% das pessoas identificam a patologia que provoca 200 mil mortes por ano no país. Já a artrose prejudica aproximadamente 15 milhões de pessoas e a Sociedade Brasileira de Reumatologia ressaltou que a enfermidade pode iniciar antes dos 40 anos, pois é mais frequente após os 60 anos de idade. Vamos ao esporte. Nosso repórter Gabriel Ratti já está aqui no nosso estúdio para falar com a gente. Hoje não é sobre Muay Thai, mas é sobre Jiu-Jitsu, né, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É sobre Jiu-Jitsu e Kickboxing. Vamos começar falando sobre o Kickboxing, então? Pode ser, vamos lá. Então, aconteceu agora nesse fim de semana o Campeonato Estadual de Kickboxing, realizado na cidade de São Gonçalo. E já está aí na tela, a petropolitana Ângela Azevedo fez 2 lutas na modalidade Light Content, onde se sagrou bicampeã estadual. Eita. E também 2 na modalidade Kick Light, onde se sagrou campeã, assim trazendo 2 cinturões para Petrópolis. Detalhe que das 4 lutas que ela disputou e venceu, 2 foram por nocaute técnico. Eita, ou seja, o melhor jeito de vencer. Tá afiada, né? Tá afiada, trazendo 2 títulos. Ela que é da academia Tim Lacerda. Tá lá, ó. Kickbox, que é uma mistura de socos e chutes, pode terminar por pontuação ou também pelo nocaute técnico, que é basicamente o juiz interromper a luta por não ter mais como continuar. Tá certo, a gente acompanhando essas imagens aí, inclusive ali a decisão do juiz que mostra, né, ela sendo aí consagrada a vitoriosa na luta. Bem bacana, os petropolitanos trazendo aí muitos troféus e também, né, medalhas aqui para a cidade. E também no final, outro atleta da Tim Lacerda, o Henrico Lacerda, também foi campeão, só que na categoria Low Kicks até 60 quilos, tá aí o Henrico. Então, ao todo foram 3 cinturões vindo para Petrópolis nesse fim de semana. Tá certo. Parabéns aos atletas, inclusive. Uma curiosidade interessante também que eu conversei com o treinador deles, o Vitor Lacerda, que também é o líder da equipe. E os dois, a Ângela e o Henrico, vão disputar nesse próximo mês a primeira vez na faixa preta de Taekwondo. Então tá aí, vamos torcer para eles também. Vai ser a primeira luta que a academia vai estar em parceria com um dos 4 grandes do Rio, o Botafogo.
Eita, oportunidade aí principalmente para esses atletas terem uma visibilidade muito grande. Obviamente é todo um preparo por trás, um treinamento intenso, mas é bom começar com o pé direito, principalmente quando começa aí uma nova modalidade, principalmente com faixa preta, viu? Vamos continuar com a luta então, mas vamos mudar, vamos para o jiu-jitsu, uma luta nessa. um pouco mais agarrada. A Maria Eduarda Castro, de apenas 15 anos, ela disputou também nesse fim de semana o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Essa é organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, é uma das 4 maiores competições do mundo, ou seja, hiper importante para a atleta, e ela conseguiu a medalha de prata, segunda colocação na categoria. Petrópolis bem aí, inclusive nos esportes, em várias modalidades. A gente trouxe o Muay Thai aqui ainda no início dessa semana, agora o kickbox e também o jiu-jitsu aí, Petrópolis sendo muito bem representada por esses atletas. Lembrando que a Duda já foi campeã mundial de jiu-jitsu e também campeã pan-americana de jiu-jitsu olímpico. Não é pouca coisa, né? Não é pouca. Gabriel, obrigado pelas informações e a gente volta na semana que vem com mais esporte. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Não saia daí, 2 minutinhos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que está ao vivo e já a postos para trazer as atualizações para a gente. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, a chuva volta à nossa região de cobertura ou a gente ainda vai ter um clima sem chuva para essa sexta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha só, Richard, mais uma vez não foi emitido nenhum alerta meteorológico pelo Instituto Nacional de Meteorologia referente às nossas cidades de cobertura. E se a previsão é de chuva durante esta quinta-feira para alguma das nossas regiões de cobertura, amanhã, sexta-feira, o dia será de sol. Viu, Richard? Vai dar para aproveitar bastante o sextou. Então agora vamos à previsão do tempo para o dia 26 de abril. E você já consegue acompanhar aqui no nosso telão que em Nova Friburgo não há previsão de chuva para esta sexta-feira. Os ventos devem se manter fracos e os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 26 graus. Já a temperatura em Teresópolis vai se manter estável, apesar do forte acúmulo de nuvens no céu. Também não há probabilidade de chuva e os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, o dia será de sol entre nuvens e ventos de intensidade fraca. Também não há possibilidade de chuva para a cidade e a temperatura, que continua estável, vai variar entre mínima de 15 e máxima de 28 graus. Já em Paraíba do Sul, não chove também. As nuvens devem tomar conta do céu durante a tarde, mas pela manhã e durante a noite, o céu deve permanecer limpo. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Pati do Alferes, o dia será de sol entre nuvens, não há possibilidade de chuva, a intensidade dos ventos deve ser fraca e a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 16 e máxima de 31 graus. E para finalizar, em Três Rios, vocês conseguem acompanhar que também não há probabilidade de chuva e a temperatura se mantém estável, assim como nos outros municípios. Os ventos serão fracos e os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 32 graus. Richard, eu confesso que o clima tá do jeito que eu gosto, então eu vou finalizar a semana até mais feliz. Tá certo, Eric. Aproveite então o sextou. Quem sabe o fim de semana também não seja assim, né? Bom trabalho para você e obrigado pelas informações. É verdade, Richard. Para saber do fim de semana, é só não perder o nosso programa de amanhã. Até amanhã, Richard. Eric Portela conversando com a gente ao vivo, trazendo aqui as atualizações sobre a previsão do tempo. No próximo sábado, dia 27, Teresópolis vai receber mais uma edição do programa RJ para Todos do Governo do Estado. Dessa vez, os atendimentos vão ser realizados na Praça Samuel de Paula Macário, em Bom Sucesso, no 3º Distrito. A iniciativa da Secretaria de Estado de Governo é feita em parceria com a Prefeitura de Teresópolis, por meio das secretarias municipais de Trabalho, Emprego e Economia Solidária e de Governo e Coordenação. A ação vai acontecer de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, com distribuição de senhas até 1 hora da tarde. Isso para garantir ali que todas aquelas pessoas que receberam a senha possam ser atendidas. As edições já foram realizadas, por exemplo, em Fonte Santa, São Pedro, Meudon e no Ginásio Pedrão, com o SOS Chuvas. E agora o interior também vai ser contemplado. Equipes do Detran RJ, da Fundação Leão 13 e do Procon RJ
vão oferecer requerimento de primeira e segunda vias do documento de identidade, isenção da taxa para a segunda via de certidão de nascimento, óbito, casamento e serviços referentes à defesa do consumidor, entre outros atendimentos. Os servidores das Secretarias Municipais de Trabalho, de Assistência Social e Direitos Humanos vão disponibilizar o balcão de emprego e a confecção da carteira de trabalho digital, além de acolhimento social, com inscrição de atualização do CAD único, e o público vai contar também com um corte de cabelo e sessões de massagem corporal, tudo de forma gratuita. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo, a gente vai voltar e após o intervalo você vai acompanhar uma entrevista que nós fizemos para falar sobre cibersegurança, os cuidados e a orientação ao público que hoje vive no digital, na internet, e com tantos dados, principalmente os bancários, quais são as medidas necessárias para manter os dados de forma segura. Tudo isso após o intervalo, não saia daí, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Dê início aqui à nossa entrevista, Júlio. Queria primeiramente agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão delicado, mas ao mesmo tempo tão importante de ser debatido, né? A gente vai trazer, obviamente, aqui como base o que aconteceu, né, nessa última quarta-feira, da mulher levar ali, de fato, um homem, a gente ainda não sabe se ele já tinha morrido ou não, para o banco para fazer ali uma solicitação de empréstimo. E, obviamente, a gente fala um pouquinho sobre estelionato também. Antes de mais nada, antes de a gente entrar nesse tema, eu queria que você se apresentasse, por favor. Eu sou Júlio Duran, eu sou chefe de tecnologia da SegSign, que é uma empresa de certificação digital e uma empresa que trabalha exatamente com credibilidade em transações digitais e físicas, tá bom? Perfeito. Júlia, pegando como base no que a gente viu ontem, né, um vídeo que chamou a atenção do Brasil como um todo em relação a como, né, aquela senhora foi ali levar o idoso, enfim, o rapaz que faleceu para o banco para fazer a sua solicitação de empréstimo. Quando a gente trata dessa questão, a gente vê ali que ela não conseguiu, de fato, fazer essa solicitação, esse dinheiro, porque havia ali um gerente, uma pessoa, né, física que estava acompanhando a situação, que era necessário ali uma assinatura pessoal dele. Mas quando a gente pega isso e traz, por exemplo, para o mundo digital, essa situação, eu te pergunto, ela poderia acontecer? Ela conseguiria, talvez, possivelmente, esse empréstimo? Olha, possivelmente sim, mas aí o mundo digital tem algumas outras barreiras, né? Para você conseguir fazer isso no mundo digital, primeiro você tem que ter acesso a um dispositivo que a pessoa usa, ao celular, ao computador. Segundo, você deveria ter acesso, nesse pessoa era um correntista do banco com empréstimo pré-aprovado. Ele deveria ter acesso também à conta corrente, senha, outro tipo de coisa. Então, assim, o tipo de fraude do mundo físico e do mundo virtual, que a gente chama isso fraude de identidade, são diferentes, tá? Na verdade, assim, a gente não sabe quantas vezes isso já ocorreu no mundo físico. A gente viu esse porque o gerente, o agente da instituição pegou, né? Mas quantas vezes isso acontece em conluio com uma pessoa do mundo físico e sabe o que está acontecendo e deixa passar da mesma maneira por alguma outra razão. No mundo digital, criando um paralelo, o Brasil é o campeão da América Latina. Então, o Brasil é o país que tem mais fraudes ou mais tentativas de fraudes financeiras na América Latina, tá bom? Tem algumas razões, né? A primeira razão é um país que é altamente digitalizado. O sistema bancário do Brasil é um dos mais sofisticados e digitalizados do mundo, né? O segundo é a penetração do telefone celular em geral na população. O Brasil tem mais de um chip por habitante, não mais de um celular, mas mais de um chip por habitante na média. Então é óbvio que é um país que concentra um número gigante de tentativas de fraude. No mundo digital, depende de como o sistema de cada banco, de cada instituição está construído. Existem muitas maneiras de você prevenir uma fraude, mas é muito mais fácil você tentar explorar as fraudes, é muito mais fácil você tentar fazer a fraude, porque também tem uma diferença em relação ao mundo físico. Em relação ao mundo físico, você está presente, né? Você vai numa agência bancária, você mostra a sua cara para a câmera, para o segurança do banco, então você está mais sujeito a ser detectado, pego, identificado. No mundo digital, você não sabe se é uma pessoa tentando um acesso a partir do Brasil, a partir da Rússia, da Europa, do Japão, de onde for, e você pode tentar muitas vezes ao mesmo tempo. Um fraudador básico no mundo digital, ele tenta milhares de vezes em um único dia, que no mundo físico é impossível você fazer.
obviamente por razões de deslocamento, de presença e tal. Então, se de um lado o mundo digital tem outras travas, por outro lado ele permite também, pela sua natureza, uma quantidade maior de tentativas, né? Milhares de vezes, talvez milhões de vezes mais de tentativas, né? Então, pela quantidade, pelo ataque bruto, tende a ter mais fraudes também. Tá bom? Perfeitamente. Então, Pode complementar. Então, o que acontece, né? Estão sendo criadas e já utilizadas largamente muitas tecnologias para prevenir esse tipo de coisa. Como detecção, né? Pegar meu celular para exemplificar, você tem a detecção da sua face, você tem o batimento da sua face com outro tipo de base de dados, você tem a adequação da sua face, o batimento dos seus traços, isso é tudo feito com algoritmo, com matemática, com a própria foto que você tirou quando você se cadastrou na instituição, com a foto dos seus documentos oficiais. Então, existem outras travas. E existe uma que é muito mais sofisticada que essas todas, que a gente chama de liveness, que tem exatamente a ver com essa situação, né? Liveness, traduzido para o português, é prova de vida. Você já se deparou com situações em que você está tentando assinar um contrato no banco, fazer um Pix, e ele pede para você aproximar seu rosto de um oval, afastar o seu rosto de um oval e tal? Essa é a maneira, de longe, mais segura que é possível fazer com um dispositivo móvel, né? É uma coisa que aparentemente é burocrática. Puxa, eu tenho que encaixar a minha cara nesse círculo, senão eu não consigo aprovar minha transferência e tal, mas isso garante uma coisa: com análises muito leves, muito sutis da sua face, do movimento do seu olho, de quando você afasta, como é que os objetos atrás se comportam, da textura da sua pele e assim por diante, que conseguem detectar que a pessoa é uma pessoa real. Porque uma outra maneira de fraudar, e que é muito explorada, é usar uma foto de uma foto, né? Se o banco está pedindo para você mostrar a sua cara, você pode simplesmente colocar uma foto da vítima, você como fraudador coloca uma foto da vítima na frente da câmera. Se não tiver uma verificação essa tridimensional, a foto vai passar e o aplicativo, o sistema vai achar que é a pessoa mesmo. Tá? Então essa é a fraude mais comum no celular. Quando você vai para esses sistemas mais sofisticados, tridimensionais, é muito mais difícil fraudar. Por isso que para transações altas, para contratos importantes que têm que ser assinados, as instituições estão começando a usar cada vez mais esse tipo de tecnologia. Perfeitamente, Júlia. E de fato, né, até mesmo pela quantidade hoje, por exemplo, de bancos digitais que existem, né? Algo que não existe mais aqui, aquela unidade bancária física que para você solicitar o empréstimo você precisa ir lá e conversar com o gerente, né? Hoje, pelo próprio aplicativo, a pessoa já consegue ali fazer essa solicitação, enfim, obviamente, tendo que passar por fazer esse passo a passo. E aí é importante a gente ressaltar também a necessidade, até mesmo, de cadastrar todas essas etapas, né? A gente tem hoje, não só nos aplicativos de banco, mas até mesmo de e-mails pessoais, né? Entre outros aplicativos, aquela verificação em 2 etapas, como também é conhecido. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa verificação, a necessidade dela, a importância dela. Isso porque parte, né, de todo esse processo de segurança tem a responsabilidade, o próprio usuário, de cadastrar essas informações. Exatamente. E também é mais uma coisa que parece burocrática, mas é para a própria segurança da pessoa, né? Então, coisas como a gente chama isso de segundo fator de autenticação. Tá? O primeiro fator é a própria senha do celular ou do seu computador. O segundo fator é uma chave dinâmica que os aplicativos, os sistemas mandam por seu e-mail, ou SMS, ou WhatsApp. Normalmente é um número, né, que você digita para garantir que você é a pessoa que está em posse do seu dispositivo. Então, assim, como uma camada adicional, é realmente muito boa. Mas, se alguém tiver acesso ao seu celular, provavelmente vai ter acesso ao seu e-mail, porque todos os seus aplicativos de e-mail ficam abertos. Então, com a senha do seu celular, o fraudador, ou o ladrão, nesse caso, teria acesso também ao seu segundo fator de autenticação. E esse é o grande drama, né? Hoje nós concentramos toda a nossa vida digital no celular, né? Muito mais do que computador, que virou uma coisa muito mais para uso profissional. Então, se alguém tiver acesso à senha do seu celular, que basicamente é um PIN numérico, 6 dígitos, alguma coisa assim, automaticamente ele tem acesso ao seu e-mail, ao seu SMS e ao seu WhatsApp. E, portanto, ele também tem acesso ao segundo fator de autenticação, né? A única maneira 100% segura, mesmo para que isso não ocorra, dentro das tecnologias que a gente conhece e usa hoje, é a prova de vida tridimensional.
Porque aí o fraudador não consegue simular a sua face, ele não consegue simular a sua expressão, não consegue colocar uma foto sua na frente da câmera para fingir que é você. Então, cada camada dessa é uma garantia a mais que você vai ter de autenticação. A sua senha no banco é uma camada, o segundo fator de autenticação é uma outra camada, a análise da sua imagem pura, bidimensional, é uma outra camada, e a tridimensional é a que está por cima de todas. Júlio, a gente tem acompanhado aí o avanço tecnológico, né, e até mesmo da própria inteligência artificial. Pode ser uma preocupação também para a questão de segurança, por exemplo, até dos próprios aplicativos bancários, e esse deve ser um tema que deve ser amplamente discutido até mesmo entre essas próprias instituições para ampliar essa segurança digital? Sem dúvida nenhuma, a gente ouve muito falar de uma coisa hoje que é a inteligência artificial generativa. Quando você for falar do chat GPT, esse tipo de tecnologia é uma tecnologia extremamente avançada, né, que está evoluindo numa velocidade muito rápida, porque ela aprende com ela mesma. É o que a gente chama de aprendizado de máquina, machine learning, né? Então, conforme ela vai sendo executada, ela fica cada vez mais perfeita. Então, hoje, você conhece aplicativos que você bota a cara do Brad Pitt, coloca a sua e você se mexe e ele mostra a imagem do ator ou de quem você quiser se mexendo como se fosse você, né? Porém, do mesmo jeito que a inteligência artificial permite que isso aconteça de um lado, as ferramentas de prevenção de fraude também usam inteligência artificial para detectar. Tá bom? Então, assim, quando você faz isso via inteligência artificial e você olha a imagem de perto ou amplia, você vê que não tem detalhes de pele, detalhes de movimento muito orgânicos que simulam um corpo humano. Então, do mesmo jeito que, de um lado, avança rápido e não são coisas necessariamente criadas para fraudar, muitas vezes são para entretenimento, para brincadeiras, assim, mas é uma prova de uso da inteligência artificial. Do mesmo jeito que isso avança muito rápido, a detecção de fraude também avança rápido, porque ela usa a mesma tecnologia para poder fazer a detecção da fraude, tá? Então, sim, é uma preocupação, mas de outro lado também tem uma garantia que tem um antídoto para isso, que é o uso da própria inteligência para poder prevenir. Tá certo. E falando então um pouquinho justamente sobre essas fraudes, Júlio, como que, agora trazendo mais para a orientação para o público como um todo, como que a população pode ficar mais atenta, né, para evitar esse tipo de fraude, porque a gente sabe que os dados, né, os casos de estelionato são muito altos, e isso acaba acontecendo também não só quando a pessoa invade o próprio sistema, né, seja do computador, do próprio telefone da pessoa, mas por links fraudulentos, enfim, obviamente que você, como trabalha nessa questão de segurança, né, queria que você falasse também sobre alguns pontos importantes que possam deixar aqui para a população. Vamos lá. Por mais desconfortável que seja, o ideal é pôr senha em tudo, né? Como eu disse no começo, se você tem a senha para abrir o celular da pessoa, você basicamente tem acesso à vida dela inteira, né? Então, tenta encontrar na configuração dos seus aplicativos principais, principalmente esses que usam, que são usados para segundo fator de autenticação, maneiras de proteger, de colocar senha, de abrir com a sua própria face, como for. Encara isso como se você estivesse protegendo a senha do seu banco, né? Quando você recebe o cartãozinho com a senha do banco, você decora, rasga, joga fora e não deixa ninguém ver. Você não anota isso na parede para você ficar lembrando toda hora, porque é uma questão de segurança. No mundo digital, a gente está muito mais exposto do que no mundo físico, né? Existem milhões e milhões, dezenas de milhões de tentativas de fraude financeira de identidade no Brasil todos os anos, tá bom? Então, quanto mais segurança você puder colocar em tudo que está em volta da sua vida financeira, e o SMS, tá, o WhatsApp, tá, e-mail, tá, melhor para sua vida, tá bom? Quando você encarar em algum banco, numa abertura de conta, numa tentativa de empréstimo, quando você encarar algumas coisas que pode ver como bloqueios, como fricção na sua experiência, entenda que é para a segurança da própria pessoa, segurança de você mesmo, né? Então a gente tem que começar a olhar isso como camadas de proteção para a nossa vida financeira. A tecnologia ela evolui para facilitar a vida das pessoas, né? Até pouco tempo você precisaria ir numa agência, conversar com o agente, assinar um documento, digitar a senha no PIN, inserir seu cartão e tal. Isso é muito mais fricção do que digitar uma senha na hora de você abrir um e-mail ou de colocar a sua face para poder comprovar a sua vivacidade e assim por diante. Então a gente tem que encarar que, de um lado, a tecnologia simplifica muito a nossa vida, mas simplifica muito a vida do fraudador também, se a gente não tomar os cuidados adequados, né? Se alguém bater no vidro do seu carro,
pegar o seu celular que estava com o Waze aberto, porque você está tentando ir de um endereço para o outro, significa que a pessoa está com o celular aberto e ela tem acesso ao que ela quiser. Né? Então, sequer ela precisa pedir sua senha e descobrir a sua senha. Basta quebrar o vidro e puxar o celular do carro. Ou se você está andando na rua, coisa super comum, respondendo mensagem, olhando o Instagram, fazendo o que quer que seja, o seu celular está aberto. Se alguém pegar o seu celular e ficar mexendo nos aplicativos e não deixar a sessão acabar, ele tem acesso à sua vida inteirinha. Né? Então seja muito cauteloso com tudo isso. Segunda coisa é o que a gente chama de phishing. Né? Phishing é quando alguém tenta te enganar com uma engenharia social. Por exemplo, manda uma mensagem de WhatsApp para você, olha, você vai ganhar um Porsche de brinde se você me informar o código que foi passado na mensagem tal. E a pessoa acha que é parte de uma promoção e é o banco dela enviando uma mensagem para ela com algum segundo fator de autenticação e ela vai lá achando que está participando de uma promoção e passa esse código para o fraudador. Isso é super comum. Ou alguém te liga, uma URA, né? Aquela voz de robô, dizendo, oi, aqui eu sou do banco tal e você é correntista, preciso que você digite o número que está no seu SMS agora. A pessoa entra na sua conta, certo? Ela sabe o número, ela sabe seu celular, ela pediu para gerar um segundo fator de autenticação que veio para o seu celular, ele está te ligando fingindo que é o seu banco e pedindo aquele SMS que foi enviado. É muito fácil cair nesses golpes. Né? Então, assim, você só deve olhar para esses pins, olhar para esse segundo fator de autenticação quando você efetivamente estiver fazendo uma operação. Se alguém te ligar, te mandar mensagem, se alguém te pedir isso por alguma outra via, pode ter certeza de 100% de que é fraude. E se não for fraude, o outro lado, seja um banco, seja quem for, está agindo de uma maneira errada e você não deveria cair. Né? Sempre desconfia. Né? Acho que esse é o primordial, assim, sempre desconfia de alguma coisa que você não está interagindo naquele momento e aparece para você magicamente. É alguém querendo tomar conta do seu WhatsApp, que é super simples, tá bom? WhatsApp, se eu instalar o WhatsApp no meu celular e eu dizer que sou o dono do seu número, ele vai mandar uma mensagem para você confirmar o código de verificação. Se você confirmar, você passa a ser dono do WhatsApp da pessoa. O que os fraudadores fazem, né? Eles fazem isso, instalam no número X, daí eles ligam para o número X, falam qualquer história bonita e falam, me passa o código do SMS que você acabou de receber. A pessoa passa, ele digita no WhatsApp, no telefone dele e tomou conta da sua comunicação. É só para dar um exemplo. Então, assim, mais do que tudo, desconfie de tudo. A gente tem que olhar a tecnologia como algo que nos dá liberdade, nos dá conveniência, nos dá velocidade, mas que também abre portas que a gente não consegue fechar. Né? E aí, né, as boas instituições, os bons bancos, as boas operadoras de cartão de crédito, você pode ter certeza, né? O fraudador dá um passo e já foi desenvolvida a tecnologia para detectar aquilo e não deixar acontecer novamente. Tá bom? Então, assim, tem o lado de evoluir rápido de um lado e o lado de acompanhar do outro lado também. A questão é que os ataques são feitos numa quantidade tão grande que se de 1 milhão ele acertar 10, apaga a conta com tranquilidade. É uma grande preocupação, né? Porque apesar de serem ali, por exemplo, você comentou logo no início sobre a quantidade, né, de ataques que são realizados, obviamente não são todos que têm sucesso, mas quando tem esse sucesso, justamente é um problema muito grande, né? Porque a gente sabe, né, principalmente se for em aplicativos bancários, como a gente tem comentado aqui, né, puxando o gancho do início da nossa entrevista, a pessoa vai fazer solicitação de empréstimo, vai realizar transferências, né, se tiver saldo na conta, até mesmo a utilização do próprio cartão de crédito de forma online. A gente sabe que hoje também há essa possibilidade, né, de compras pela internet. Enfim, toda essa parte, de fato, ela acaba sendo acessada caso não haja essa segurança de forma adequada. E a gente falou, então, um pouquinho como isso funciona. Agora, Júlia, a gente vê, então, justamente essa quantidade de ataques, esse número alto. Isso também deve ser uma responsabilidade, por exemplo, não só do próprio aplicativo, né, da própria agência bancária digital, que seja, mas também dos usuários, como a gente comentou. Mas isso não deveria ser levado, por exemplo, além para as operadoras, já que, por exemplo, é por meio delas que chegam os SMS, até mesmo para o próprio governo federal, para os órgãos de segurança,
Polícia Federal, Polícia Civil, a gente sabe a quantidade de fato de golpes que acontecem, de até mesmo em alguns casos esquemas de corrupções, a gente já acompanhou isso também, tudo realizado, por exemplo, por meio digital. A responsabilidade é de todo mundo, né? Do ponto de vista de força de segurança, de operadoras de telecom, dos próprios bancos e de governo, o problema é muito grande, porque um fraudador no sudeste da Ásia pode tentar uma fraude simulando que ele está localmente no Brasil. Tecnicamente, isso é muito fácil, né? E quando você vai fazer o traceamento da conexão para saber de onde vem, vai parecer que é do Brasil. É muito difícil chegar na pessoa. E fraudar, uma tentativa de fraude, pelo menos, é muito barato. Você pode enviar 1 milhão de e-mails, se 100 pessoas clicarem, você já está com a conta paga, né? Então, eu entendo que todo mundo tem um pouco de responsabilidade nessa história. O que joga mais livre é o próprio fraudador. Né? Em última instância, eu entendo que os prejudicados são, primeiro, os clientes e, segundo, as instituições. Né? Porque se for provado que é uma fraude, que não era a pessoa, quem deveria ter a responsabilidade de ter bloqueado é quem é o dono do serviço no final das contas. Né? Por isso que os bancos, as instituições financeiras, cada vez mais eles implementam soluções tecnológicas para prevenção de fraude e eles tentam andar no mesmo passo do fraudador. Né? O volume de fraude financeira no Brasil é de dezenas de bilhões de reais por ano. Tá? É um número incrivelmente alto. Então, o investimento em tecnologia para prevenir qualquer tipo de fraude paga a conta com tranquilidade. E, Júlio, falando um pouquinho, até essa semana passou, a gente viu no âmbito mais político a questão envolvendo aí Alexandre de Moraes e, por exemplo, Elon Musk em relação à utilização do Twitter. Eu vou só pegar um gancho desse tema para tratar sobre a questão da segurança na internet, que é a questão do VPN. Inclusive, ele chegou a Sim. comentar sobre a utilização do VPN para que as pessoas pudessem acessar a própria rede social. Como que o VPN ele está atrelado à questão da segurança digital, até mesmo bancária, se for o caso, e o que é também, acho que é importante a gente explicar para quem está acompanhando a gente, como que isso pode, obviamente, impactar também nessa segurança. Tecnicamente, uma VPN é uma rede virtual privada. Cada máquina na internet tem um endereço único. Tá? A máquina que eu estou falando com você agora tem um endereço que não se repete em nenhuma outra. E esse endereço é até dinâmico, às vezes ele troca, mas o endereço que eu estou usando nesse momento é só meu. O que é uma rede virtual privada? Eu me conecto numa outra rede e essa rede mascara esse meu endereço. Eu passo a ter um outro endereço na internet. Tá bom? É como se eu estivesse na minha casa, mas nesse momento parece que eu estou na sua casa me conectando a partir de lá. É isso que acontece, tá bom? Então, assim, eu posso me conectar numa VPN de outro país. E para o site que eu estou acessando, para o serviço que eu estou acessando, vai parecer que eu estou naquele país. Ele não enxerga meu endereço original. Ele enxerga o endereço que eu estou naquele país, tá bom? Então, assim, quando tem esse tipo de situação, se você conectar via uma VPN, você vai ver o Twitter, ou o Facebook, ou o Instagram diferente. É verdade, porque eles têm algoritmos diferentes para cada país que eles estão atuando. Então, se eu estou no Brasil, eu vejo algumas coisas que têm a ver com o lugar em que eu estou. Se eu digo que estou nos Estados Unidos, eu vejo outro tipo de conteúdo que tem a ver com o país em que ele está. A VPN permite que você faça isso, de um lado, tá bom? Então, assim, de um lado, isso pode ser uma ferramenta útil para você, porque se você está acessando o banco através de uma VPN confiável, você está saindo das redes públicas e assim por diante, é uma conexão que tende a ser mais segura. Isso de um lado. Se o fraudador usar esse mesmo mecanismo, ele vai entrar numa rede, vou imaginar assim, alguém na Tailândia usa uma VPN brasileira. Ele se conecta num banco aqui no Brasil como se ele estivesse no Brasil. E aí você não consegue identificar qual é o endereço real. Você consegue identificar que é um usuário no Brasil e que está na rede X, mas você não consegue saber qual é a rede de origem dele. E ele consegue empilhar essas coisas de uma para outra, para outra e para outra, e aí fica impossível. Então, se é uma ferramenta útil para as pessoas, também por questões de segurança, é uma ferramenta que facilita a vida do fraudador. E isso é o que torna difícil você entender de onde vem a conexão, quem foi que fez e tal. Se eu fizer algum crime do meu celular ou da rede da minha casa, pode ter certeza que eu posso ser identificado.
Tá bom? Por isso que tem o registro dos proprietários de celular atrelado a um número, que está atrelado a um endereço de internet, que a gente chama de IP, assim como a rede da minha casa tem um endereço de IP que o meu provedor de internet conhece, e se vier alguma requisição judicial, ele vai dizer, olha, essa rede pertence ao fulano de tal, Júlio, etc, etc, o endereço é X. Isso é totalmente possível. Mas se você quer fraudar, diferente da pessoa que foi até o banco e mostrou a cara, se você quer fraudar, você não vai mostrar a cara, você vai usar algum elemento como esse, alguma tecnologia como essa, que mascara a sua identidade real, o seu endereço real. E, obviamente, deve ser aí um dos pontos em que os próprios fraudadores utilizam como recurso para conseguir acessar esses dados, né? Sem ser identificados, né? O grande problema aí é tentar a maior quantidade possível de fraudes sem que eu seja sem que o fraudador seja identificado, no caso, tá? Tá certo. Júlio, alguma outra informação talvez importante que nós não tenhamos abordado, que você gostaria de ressaltar? A gente passou por isso. Eu acho o seguinte, no final, se a vítima potencialmente é você, o maior interessado em prevenir uma fraude tem que ser você também, certo? No final, assim, ainda que você tenha uma fraude no empréstimo e o banco te reembolse e você não tem um prejuízo financeiro, você tem prejuízo psicológico, prejuízo de tempo, tem uma série de outros problemas que você vai enfrentar, né? Então, eu acho que a primeira camada de rede é como você próprio protege a sua vida digital e os seus dispositivos, né? A gente olha o celular e a maior parte do tempo que a gente está no celular, a gente está fazendo outras coisas como olhando rede social, tirando fotografia, lendo notícia, que está muito mais associado a entretenimento do que a vida financeira, né? Mas a gente tem que entender que a nossa vida financeira também está aqui dentro. A quantidade de problemas que você pode gerar, o que podem gerar para você por conta disso é imensa, né? É muito difícil sair dessa teia. Então, o primeiro que deve tomar conta da sua própria privacidade, da sua própria proteção é você mesmo. Então, não divulga a senha, escolha senhas difíceis, evita colocar a sua data de nascimento como senha do celular ou senha do banco. Tenta fazer da maneira mais difícil de descobrir e de fraudar possível, né? E não caia nas armadilhas todas de phishing que a internet te dá. Clique nesse e-mail, você ganhou 200 mil milhas nesse momento, basta clicar aqui. Não existe nada grátis, não existe esse tipo de presente na vida da gente, infelizmente, né? Quando a esmola é demais, você deve desconfiar sempre. Evita cair nas armadilhas que vai ficar tudo bem. Com toda certeza. Júlio, obrigado pela presença, por falar um pouquinho aqui para a gente sobre esse tema importantíssimo, visto aí o mundo digital, obviamente, cada vez mais todos conectados, e os serviços também, né, não só bancários, mas entre tantos outros como saúde, enfim, matrículas em faculdade, dados de trabalho, tudo por meio do telefone, e de fato é preciso tomar muito cuidado e ter ali uma segurança de fato boa para evitar algum tipo de problema. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, conta comigo, tá? Combinado. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, no AmigoOffice da semana, aqui da TV Correio da Manhã, eu